Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas aqui no santuário, saúdo a todos que vieram, nos visitam, estão aqui. Pessoas que vieram de várias localidades: Belo Horizonte, Betim, Campinas, Canoinhas, Conselheiro Lafayette, Cruzeiro do Oeste, Divinópolis, Floraí, Fortaleza, Guaíra, Japurá, Juiz de Fora, Limeira, Maracanaú, Marialva, Maringá, Novo Horizonte, Oswaldo Cruz, Patos de Minas, Peruíbe, Recife, Rio de Janeiro, Santarém, Umuarama. Portanto, são vários estados aqui presentes e acorrem a este santuário que tem por padroeira Nossa Senhora de Guadalupe e como copadroeiro Jesus das Santas Chagas. E nós nos reunimos aqui porque sabemos que é do Senhor que nos provém as graças necessárias, é do Senhor que provém as forças que necessitamos. E de modo particular, quando nos referimos à Eucaristia, quando nos referimos à Santa Missa, a mais perfeita de todas as orações, porque não são por mãos humanas que essa oferenda chega aos céus. Ela passa por nós, mas é o próprio Cristo oferecido a Deus. Aquilo que nós rezamos no terço das Santas Chagas: Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas e as do mundo inteiro. Acontece na missa, quando o sacerdote, apesar de oferecer as dádivas, fruto do trabalho humano, o pão e o vinho, na hora das oferendas, da apresentação das oferendas, ele oferta o pão e o vinho que se tornarão corpo e sangue de Cristo. Portanto, o Pai, Ele não olha para nós se não olhar através do Cristo. Ele nos olha assim. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele nos olha através de Jesus. E portanto, é sempre um olhar de quem vê em Cristo aquele que fez tudo à vontade do Senhor. Por isso, a oração da Santa Missa, ela é a mais perfeita de todas as orações. Por isso que os santos diziam, como São João Cura d'Ars, São Pio de Pietreutina, que se o ser humano descobrisse o grande valor da Eucaristia, precisaria de policiais para reter a quantidade de pessoas
que iriam todos os dias querer participar da missa. É que nós ainda não descobrimos, porque o que os nossos olhos veem é uma visão limitada do céu, é uma visão limitada do corpo de Cristo escondido na hóstia santa, é uma visão limitada do sangue, do vinho, que ainda e contém em si o sangue de Cristo, mas Ele está aqui, porque Ele assim desejou. Toda vez que comerdes deste pão, que beberdes deste cálice, façam isso em memória de mim. Portanto, meus irmãos, nós como cristãos católicos, mesmo com muitos véus, muita neblina para enxergar a divindade de Deus na Santa Missa, pela fé, somos chamados a acreditar. E aqui, podíamos fazer raciocínios muito lógicos, mas todos eles iriam pedir um ponto: a fé. Por isso é muito lícito que peçamos a Deus: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Eu creio e estou aqui, mas dilate o meu coração para crer mais. Que aquilo que não entendo, aquilo que não compreendo, aquilo que não vejo, eu possa sentir em minha alma. Peça fé, é dom. E é neste sentido eucarístico, é neste sentido de um Deus presente, que o Evangelho vem nos falar de um fogo que vem do céu. O texto de Lucas fala que Jesus disse aos discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que estivesse aceso. Este fogo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Divino Espírito Santo. É bom lembrar que muitas e muitas vezes é tentado explicar como que parece o Espírito Santo. Mas veja, como que parece, como que em forma de pomba. É também o Espírito Santo representado como água, na tradição da igreja. Mas, se lembrarmos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu em forma de chamas de fogo, labaredas de fogo. E aqui Jesus usa essa imagem. O que é esse fogo do Espírito Santo? É exatamente no que se refere à nossa fé aquecida, afervorada. É exatamente isso que está faltando para a humanidade e para nós, para a humanidade de modo geral. Quando nós pedimos um Pentecostes, pedimos um novo Pentecostes, é o que estamos pedindo para que a humanidade seja abrasada. Entende a palavra abrasada? Que a humanidade seja aquecida, afervorada, como uma água na chama, que levanta o fervor. Porque, em contrapartida, o que é que acontece? As pessoas, pela demora de Deus, aconteceu isso com as comunidades, aconteceu isso com as primeiras gerações cristãs, com a demora da chegada do Senhor, que eles acreditavam que era antes que o último apóstolo morresse. Eles começaram a se questionar:
Cadê esse Jesus que não volta? Cadê esse retorno do Senhor? Nós também podemos incorrer no mesmo erro, pela demora do Senhor, pela não chegada no seu tempo, seja no primeiro milênio, seja no segundo milênio. As pessoas começam a desacreditar em Deus. E Deus começa a não ser a coisa mais importante. E as pessoas as gerações começam a esmorecer. Tanto que nós percebemos isso. Percebemos o quanto as novas gerações, e muito disso é culpa do mundo, muito culpa disso é dos pais. E também, claro, de uma catequese ineficaz. Mas quantas gerações hoje estão mornas? Dos vossos filhos, dos vossos netos. Quantas pessoas estão indiferentes às coisas de Deus? Como nosso Senhor também disse, quando se trata das coisas do mundo, as pessoas são muito rápidas, ávidas, criativas. Mas quando se trata das coisas de Deus, porque a gente não vê, porque é um mistério escondido, porque é algo difícil de ser palpado, as pessoas acabam colocando em segundo plano. Portanto, pedir um Pentecostes, pedir essa efusão do Espírito Santo, esse fogo sobre a humanidade, é na verdade um retomar o caminho do Senhor. Não é por acaso que o salmo de hoje, que foi proclamado, é o salmo número 1. Não é por acaso. É como que dizendo, porque o salmo é o clássico salmo dos dois caminhos. Daqueles que seguem a Deus, daqueles que, como que uma árvore plantada à beira do caminho, que quando vem o tempo de aridez, de estiagem, não vai murchar, porque suas raízes se nutrem da água do rio. Ou o outro caminho, que é o caminho da perdição. Então, sempre a humanidade vai estar diante de dois caminhos, infelizmente. E esse é a grande missão da igreja. Esta é a missão dos papas, esta é a missão dos bispos, esta é a missão dos sacerdotes, essa é a missão dos cristãos. Levar o quanto mais possível as pessoas a tomarem o caminho cuja raiz esteja em Deus. Então, o que é um Pentecostes? O que é esse pedido da efusão do Espírito Santo? Esse fogo abrasador? É que a humanidade se redirecione. E nós sabemos que sem Deus, a humanidade foi capaz de fazer uma primeira guerra mundial. Sem Deus, não dá para ver Deus naquela guerra. Não dá para ver Deus na Segunda Guerra Mundial, com o genocídio que aconteceu. Não dá para ver Deus quando tantos são mortos, se não uma guerra declarada, mas sem qualquer princípio. Hoje, não tem como pensar que a humanidade está no caminho de Deus com uma crescente violência. É difícil você pensar que a humanidade está no caminho de Deus quando os valores cristãos, morais e éticos são esquecidos. Morais sobre família, sobre a vida. Então a pergunta que você faz, então o que é que está errado? O caminho que a humanidade está tomando. Segundo o salmo, isto mesmo, é como a sorte do perverso, que são palha seca, espalhada pelo vento.
são como folhas que vão murchar. Portanto, esse é o caminho da perdição. Quando nós pedimos o Espírito Santo, e não é só, por mais que tenhamos a festa de Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, o Evangelho de hoje faz-nos lembrar o quanto necessitados somos desta terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo na humanidade. Eu falei de modo geral porque eu queria exatamente mostrar que o mundo precisa de um derramamento do Espírito. Os governantes precisam. Então nós temos que rezar. Nós temos que pedir. Se nós não pedirmos, não estaríamos obedecendo ao Senhor, porque nosso Senhor disse: vós que sois maus, sabeis dar coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Repito, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, nas nossas orações, rezamos muito ao Pai, rezamos muito a Jesus, mas às vezes nós esquecemos de clamar o Espírito Santo para renovar a face da terra. Ou fazemos perto da Páscoa, mas nas nossas orações pessoais esquecemos. Eu falei do mundo, para depois chegar na nossa vida. O quanto precisamos do Espírito Santo. Se o mundo sempre está nessa opção de dois caminhos, nós também. Sempre nós estamos tendo que tomar uma direção. E não é fácil. Não é fácil porque é sempre novidade. A vida, ela traz sempre novidade, positiva e negativa. Então nós temos que sempre estar nesse processo de discernimento. Não sei vocês, mas você sente que a vida te coloca sempre em escolhas? Percebe isso? Escolhas simples, não estou falando escolhas complicadas. Escolhas de falar, de calar. Como é difícil você saber, é hora de eu falar, é hora de eu calar. Discernir, é hora de eu chutar o balde, ou é hora de eu relevar? Estou dando exemplos muito simples. É hora de eu colocar os pingos nos is, ou de acrescentar vírgulas? É hora de eu falar a verdade, ou é hora de usar a verdade com a misericórdia? Nós temos que sempre viver isso. Eu falei de coisas muito corriqueiras, mas nós precisamos deste fogo, nós precisamos deste Espírito Santo. E eu te pergunto, quantas vezes pedimos o Espírito Santo? As nossas decisões quase sempre são tomadas movidas pela raiva, se não pela raiva, por paixões. As nossas decisões são tomadas na flor dos sentimentos. Mas espera aí, a vida é só sentimento? Deixa um sacerdócio, deixa um casamento, sentimento. Não estou me sentindo bem. Corta uma amizade, deixa de trabalhar,
Eu não estou dizendo que o sentimento não seja importante, mas o ser humano é mais do que sentimentos. Ele é também razão, mas não é só razão. O equilíbrio é importante. Então, esse discernimento, essa força sobrenatural, a gente tem de Deus. E está dentro de você, está dentro de mim. Quando, Padre? Por quê? Ora, e a crisma? E a crisma que um padre raramente faz, eu faço quando dispensado, vem até o bispo para crismar. Aquilo é um teatro? Ou o Espírito Santo está na pessoa? Não, e ainda com 7 dons. Mas nós não temos muito hábito de invocar o Espírito Santo. É impressionante porque até uma leitura bíblica, se você pegar o itinerário da Léxio Divina, da leitura orante, a primeira coisa que se faz é Divino Espírito Santo. Mas quando a gente vai conversar um assunto complicado, quando a gente vai estar na sala de espera de um médico, um problemão, você já rezou pelo Espírito Santo pelo seu médico? Porque você não sabe como é que está a cabeça dele. Estou dando um exemplo, eu só dou exemplos para entender que às vezes ele vai puxar um exame e o olho vai bater no lugar errado. Vai puxar uma radiografia, uma tomografia, ou quiser uma chapa, como eu falava antigamente, vai ver a coisa errada. A nossa vida devia ser um contínuo pedido ao Divino Espírito Santo. Se isso acontecesse, muitos casamentos estariam ainda salvos. Se o Espírito Santo fosse constante em nossa vida, muitas famílias já teriam redescoberto o perdão. Bom, feito este preâmbulo dos 2 caminhos que eu e você todo dia vamos ter que fazer opções, e não uma só vez no dia, às vezes mais e mais, Jesus vai dizer: eu vim lançar fogo sobre a terra. É este o fogo. Mas pedir esse Espírito Santo requer decisões e tem implicações. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Estranho ouvir isso de Jesus, né? Ora, como é que fica a promessa de Isaías, o príncipe da paz? Como ficam os anjos que proclamaram no presépio glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, e o Senhor agora estraga tudo, falando que não veio trazer paz sobre a terra, mas Ele veio trazer guerra. Aqui, meus irmãos, é diferente essa paz. Essa paz que o Senhor está dizendo que não veio trazer, é a paz que o mundo oferece. Uma paz baseada em acordos meramente econômicos, uma paz baseada em conivência. O que Ele quer dizer é que quando a gente segue o Senhor, naturalmente nós temos consequências. Por isso, a família poderá ficar dividida. Filho contra pai, pai contra filho. Mãe contra filha, filha contra mãe, nora e sogra. Por quê? Eu vejo que muito disso está acontecendo. Mas não por questões só naturais,
por brigas, isso Deus não tem nada a ver. Por mesquinhez, isso não é culpa de Deus. Por outros sentimentos, como raiva, inveja, não, isso não tem a ver com Deus. Eu estou falando no discipulado do Senhor. Eu estou falando no seguir a Deus no caminho do bem. Seguir a Deus no caminho do bem, pela vida dos santos e por aqueles que levam a sério, causam divisão. Eu chego a pensar, quantas famílias não estão divididas naquilo que nunca poderia estar dividido: religião. Estão divididas. Estão divididas porque cada um foi para um lado. E se fosse mesmo. Se fosse. O grande problema é que quando a família acaba se distanciando, há uns que continuam e outros que não fazem mais nada. Acabam não indo nem para essa igreja, nem para aquela. Por quê? Porque pelo contra-testemunho, aquilo que era a chama da fé apaga. E se não apaga, fica pelo menos brasa. Portanto, também na nossa vida familiar e na nossa vida pessoal, como necessitamos do Espírito Santo. É isso que o Senhor vem nos dar. Eu comecei falando de fé na Eucaristia. O Espírito Santo pode nos dar. Continuei falando sobre o mundo no caminho que está tomado, que é perigosíssimo. Se não é para mais uma guerra mundial, é para uma guerra que não é mundial, mas é local, mas que mata do mesmo jeito. O Espírito Santo pode cuidar. Falei da família, e nesses desencontros familiares, o Espírito Santo pode ajudar. E na nossa vida pessoal, nos nossos momentos de abatimento, o Espírito Santo pode ajudar.